Eu peço que me assegure a palavra. Eu pedi para ler o atestado médico, porque eu achei os termos desse atestado estranhos, porque já houve um precedente. Numa audiência anterior, recebemos um atestado médico que dizia que, a partir de uma data futura, o acusado não poderia comparecer em audiências, não poderia voltar às suas atividades. Naquele interregno, ele compareceu a uma manifestação na Avenida Paulista, de moto, com capacete, para não ser identificado. Ele concedeu entrevista para a jornalista Cristina Serra, do Jornal Nacional, concedeu entrevista para a Folha de São Paulo, mas vir aqui não dava. Aí hoje veio um outro atestado médico estranho, que diz que no próximo dia 5 deverá ser submetido a uma cirurgia. Ora, dá a entender que esse atestado foi firmado no dia 2, 3 ou 4 de abril, antes da cirurgia. Hoje é o dia 7. Por que não veio um atestado médico depois da cirurgia, confirmando a cirurgia? Porque isso me permite deduzir até que a cirurgia não foi feita. Então, me parece um artifício. Considerando esses fatos, presidente, e levando em conta que já havíamos firmado aqui uma posição de não permitir procrastinação desse processo, que não ocorresse com a Comissão de Ética do Senado a mesma coisa que acontece lá na Comissão de Ética da Câmara, onde o acusado preside o processo, num verdadeiro escândalo. Não se permita a mesma coisa aqui, que se tenha objetividade. Por outro lado, presidente, vou repetir aqui o que li na audiência passada, na sessão passada, o artigo 17b. O Conselho poderá convocar o representado ou denunciado para prestar depoimento pessoal. Poderá convocar, presidente, mas nós não queremos, ou pelo menos eu não quero, eu não preciso, eu já tenho provas suficientes. Qual seja a entrevista ao Bernardo Severo, com transcrição já presente no Supremo Tribunal Federal, o fato de que o acusado viveu todo o episódio das fraudes contra a Petrobras, participava das nomeações dos fraudadores, etc. Então, eu entendo, presidente, que nós devemos dar por encerrada a instrução desse processo e partirmos para a decisão na próxima audiência. É a minha posição. Do Otto Alencar, por gentileza. Ele pediu que depois eu concedo a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Otto Alencar, por gentileza. Senhor presidente, senhores senadores, nobre senador Lazier, quem assina o atestado médico é um dos maiores cirurgiões do Brasil, não só pela técnica, como pelo respeito, que é o professor Raul Kutait. Eu conheço há muito tempo, que já operou várias pessoas, não assinariam um atestado médico de uma colestectomia se ela não fosse verdadeira. Professor emérito da Universidade de São Paulo, da USP, foi diretor do Sírio-Libanês. O outro atestado, o código, era um problema de ordem, se não me engano, psicológica, que ele apresentou o atestado. Esse é uma patologia completamente diferente. Eu concordo com o senador. Eu, por exemplo, meu convencimento de que houve quebra da ética, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, num momento desse, não seria uma coisa correta se dá a oportunidade de que ele, recuperado, pudesse apresentar aqui as suas razões. Não que eu queira postergar absolutamente. Médico que sou de profissão e já participei, o doente não é só a parte material, é o doente como um todo, né? A parte material está de ordem psicológica, então eu queria só dar essa explicação e concordar. Eu tenho as minhas convicções, sou idêntico à do senador Lazier, mas, nesse caso, aí, quem assina é um professor, um médico de muita responsabilidade. Senhor presidente, senhores senadores, senhor advogado, esse Conselho de Ética, sob a presidência de Vossa Excelência, senador João Alberto, tem trabalhado sobre esse tema com muita objetividade, diligência e equanimidade. Não houve nenhum tipo de postergação, tampouco nenhum tipo de atropelo ao regimento. As coisas aqui transcorreram praticamente sempre com o consentimento unânime dos membros dessa comissão. Vossa Excelência acaba de relatar várias tentativas que o Conselho fez
para ouvir o senador Delcídio Amaral, até nesta manhã, quando recebemos essa informação de um atestado médico. Firmado, concordo, quero apenas corroborar a afirmação do nosso prezado senador Alencar, firmado pelo doutor Raul Kutait, que é um homem de uma respeitabilidade e competência conhecida universalmente. Jamais o Raul Kutait se prestaria a uma falsidade ideológica, né? De modo que eu tenho conhecimento, claro, já mais de uma vez o senador Lazier se referiu a esse artigo do Regimento Interno, que afirma que o Conselho poderá ouvir. No entanto, eu penso que existe aí algo maior que o Regimento Interno, que é a Constituição, que é o direito de defesa. E o depoimento pessoal é um instrumento de defesa. É um instrumento de defesa, é um meio de defesa de um acusado, né? É assim no processo criminal e, por analogia, deve ser assim também nesse Conselho de Ética, cujas decisões têm consequências penais, digamos assim. Não no sentido do Código Penal, mas consequências graves para aquele que venha a ser apenado. De modo que, para evitar uma eventual arguição de, digamos, de descumprimento de uma norma constitucional que assegura a ampla defesa, que levaria à judicialização dos trabalhos do nosso Conselho, nesse momento, eu me permito divergir do meu caríssimo colega Lazier e concederia o prazo que o senador pleiteia para que ele possa comparecer pessoalmente e prestar o seu depoimento. Presidente, eu considero importante ouvirmos o acusado. Eu acho que completaria o ciclo da defesa e, por isso, inclusive, até para garantir esse direito, que achei por bem nós ouvirmos o doutor Daniel aqui nessa reunião do Conselho de Ética. Ocorre, senhor presidente, que eu percebo uma contradição. Eu não vou colocar em xeque o último atestado e não há melhor testemunho em relação a quem assinou ou a quem firma o atestado do que os depoimentos do senador Aloysio e do senador Otton. Ocorre que, paralelo a esse conselho, o representado tem manifestado a vontade de falar, mas nunca neste conselho. Veja, o último atestado apresentado pelo representado, o último atestado que ele apresentou, foi do dia 21 de março, dizendo da impossibilidade de estar presente em uma reunião ao qual teria sido solicitada a sua presença, em uma dessas reuniões do Conselho de Ética. Foi do dia 21 de março. 2 dias antes, ele concedeu uma entrevista ao jornal de maior alcance desse país, que é o Jornal Nacional, em perfeito estado de saúde, como todos nós assistimos naquela entrevista. Este atestado do dia 21 foi apresentado aqui com data futura, data do dia 23 de março. Pois bem, hoje ele entra em contato com Vossa Excelência, senador João Alberto, que eu quero aqui testemunhar, que tem conduzido este conselho e este procedimento em relação ao representado da forma mais correta possível, garantindo a celeridade do processo e, ao mesmo tempo, garantindo o direito de defesa. Mas, veja, hoje ele entrou em contato e encaminhou um novo atestado. Ocorre, senhor presidente, que a esse atestado de hoje, na última segunda-feira, nós vimos uma entrevista do representado ao New York Times, uma entrevista com detalhes, com declarações dele, então, também perfeito estado de saúde. Eu reitero, eu acredito na firma posta no atestado que hoje foi apresentado a esse Conselho, mas tem tido claramente... Tem a data, só um pouquinho, senador, tem a data... entrevista no New York Times, foi veiculado no New York Times no dia 4 de abril, ou seja, segunda-feira última, né? Hoje nós estamos no dia 7 de abril, né? Ou seja, logo após ele ter apresentado um atestado anterior,
Ele concedeu, dizendo que não poderia estar presente em uma reunião anterior daqui desse Conselho de Ética, ele concedeu uma entrevista ao New York Times, falando que nós gostaríamos que ele falasse aqui ao Conselho de Ética. Não é para questionar, não estou questionando, eu reitero, o estado de saúde. Eu acho que o mérito não é esse e nem o atestado que hoje chega, que hoje se apresenta a esse Conselho. Mas eu quero aqui questionar a contradição entre os repetidos depoimentos públicos do representado na imprensa, ora no Jornal Nacional, ora no jornal de maior circulação do planeta, que é o New York Times, e a ausência, repetidamente, do representado aqui no Conselho de Ética.